Pessoal, estou aqui com a Bianca Pitito, uma aula dela que foi muito interessante, que a gente sempre esquece de saber o que está acontecendo, como é que está a incidência de morte, quais são as causas, como é que anda no mundo essa situação. Como é que é, Bianca? Me explica. Bom, Mônica, muito legal estar aqui, né? Poder compartilhar um pouco do que eu vou falar ainda da aula, mas logo vai estar disponível. Então, a gente fala sobre quais são as principais causas de morte no mundo e no Brasil, que são bastante semelhantes, né? E a gente sabe que as doenças crônicas, elas predominam como causas de morte no Brasil e no mundo, né? Depois de 2021, é muito interessante que no site do Global Burden of Disease, onde a gente vê o ranking das mortes, eles mostram que as infecções respiratórias subiram para primeiro lugar e segundo lugar no mundo e primeiro lugar no Brasil, justamente por causa da Covid, mas que as doenças crônicas não perdem o seu lugar. Em número 1, as doenças cardiovasculares, 2, câncer, mas entre terceiro e quinto lugar aí o diabetes. Né? Estamos lá, né? Não tem jeito. Então, acho que a endocrinologia tem um protagonismo nas causas de morte mundiais e brasileiras, porque a gente lida não só com diabetes, mas com as principais complicações de diabetes que levam à morte, que são justamente doença cardiovascular e doença renal, que estão lá no top ranking das causas de morte no mundo. Uhum. E vocês falaram também um pouco, e é um tema aqui desenvolvido no Congresso, ciclos da vida. Explica um pouco o que seria isso, ciclos da vida. Então, dos ciclos da vida em relação à mortalidade, a gente precisa ter um olhar, eu diria assim, um olhar para frente no ciclo da vida e um pouco para trás. Então, para frente seria a gente imaginar que a gente está estendendo a morte, a gente fala em epidemiologia que a gente está comprimindo a mortalidade para os anos posteriores, né? Cada vez morre-se mais tardiamente, o que é benéfico. Uhum. Mas quando chega lá próximo de 100 anos, mais de 80 anos, quais são as principais causas de morte? Então, a gente precisa entender isso. As doenças cardiovasculares continuam predominando, diabetes em quinto lugar, mas aumenta aí outras causas de morte, como as doenças neurológicas, né? Principalmente as cognitivas. Uhum. Também as infecções, que é esperado, mas também as causas de quedas, fraturas, né? A importância de se olhar o osso, a osteoporose, também são causas importantes aí para a mortalidade na vida acima dos 80 anos. E aí a gente entra nos fatores de risco. E seriam os mesmos? Como é que a coisa funciona? Os usuais para as doenças crônicas, a gente sabe, e a endocrinologia também tem um protagonismo nisso, né? Porque é justamente a glicemia elevada, pressão elevada, obesidade, dieta, atividade física. Então, é o que envolve mesmo a prática da endocrinologia nas suas diversas disciplinas, né? Mas quando a gente olha para os idosos, outros fatores de risco são importantes, como a capacidade de reserva funcional, atividades da vida diária, o quanto essa pessoa tem de autonomia. Então, a reserva funcional que ele acumulou ali no ciclo da vida é importante. E aí é interessante a gente pensar e olhar um pouquinho para trás e pensar, mas onde começa essa reserva funcional no ciclo da vida? Começa muito precocemente, né? Então, se a gente pensar, quando a gente deve pensar em prevenção, em promoção, a gente vai voltando no tempo, sem tirar o foco ali dos idosos, que a mortalidade está indo cada vez mais para frente, mas a gente vai voltando no tempo e ver qual a importância da juventude, da estratégia da infância, nessa época, né, que faça o melhor ambiente possível, né? O melhor ambiente possível. Você formar massa muscular, massa óssea, que lá na frente vai repercutir em autonomia, vai precisar disso. Fratura, queda. Né? Então, essa reserva funcional é importante. Então, o ciclo da vida como um todo tem que ser pensado, e a endocrinologia, todas as disciplinas têm um protagonismo mesmo nisso, da gente pensar nessa prevenção desde o início da vida. Eu diria até, Mônica, desde intraútero. Por quê? Obesidade materna e diabetes gestacional estão associados com a pior reserva funcional de órgãos e sistemas que vão repercutir nesses filhos para o resto da vida também. Gente, então, muito interessante a gente entender, olha só o papel do endocrinologista, o nosso papel lá atrás, eu como endocrinopediatra, no começo, Bianca aqui representando a endocrinologia dos adultos, e portanto da gente prevenir, a gente sempre tem esse mantra de prevenção de doenças e tudo mais,
a importância da gente começar lá atrás, realmente. Lá atrás. Entender todos esses determinantes, né, de mortalidade, de morbidade também, de incapacidade, desde lá da gestação até para ter uma qualidade de vida no final. Isso. Muito bom, Bianca, super obrigada, gente. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas. Obrigada.